Então, vamos lá, né? Nós vamos falar hoje sobre conjuntos é, infinitos, tá? Ou conjuntos infinitos e finitos, tá bom? Então, qual seria a definição disso? Qual seria a ideia, tá bom? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte: é, definir o que é um conjunto finito. Então, um conjunto finito, todo mundo sabe o que é um conjunto finito. Conjunto finito seria aquele conjunto que é possível contar, tá bom? Conjunto finito, enumeráveis, e os que não são enumeráveis, tá? Seriam isso aí, tá bom? Hoje é dia 14/6/2021, aula 6, tá bom? Joia. Então, lá, a primeira coisa, a definição de o que é um conjunto. Se a gente pegar, considerar o seguinte, podemos considerar dois conjuntos. Vamos chamar eles de A e B. Supondo que cada elemento, por exemplo, um elemento X, certo? Está associado a algum elemento de f de x em B, certo? Então seria o quê? Vamos fazer um desenho bem aqui, melhor. Eu pego aqui um conjunto A, tenho aqui um conjunto B, tá bom? Então um elemento aqui de A vai associar através de alguma relação a um elemento f de x aqui, tá bom? E esse elemento de f de x, certo? N é o que? Então vai ser essa associação que a gente chama de que é um elemento aqui em x, através de uma associação qualquer, relacionando com o meu f de x, a gente chama ela de função, tá bom? Chama isso de função, tá? Então a ideia principal de uma função é que é relacionar um elemento ao outro elemento, um elemento de um conjunto relacionado ao outro elemento de outro conjunto. Então a definição é essa. Então, vamos lá, considere, certo? Dois conjuntos. Considere dois conjuntos. Eu vou chamar de A e B, certo? Aí, suponha que para cada elemento, de A, eu vou chamar, por exemplo, um X que pertence a A, tá? E ele vai estar associado a algum elemento que a gente vai chamar esse elemento de f de x, que ele pertence a quem? Ao meu conjunto B, certo? E essa associação, a gente chama de f, que é chamada de uma função que vai de A a B, certo? Seria isso aqui, essa relação. Aí a gente conhece muito bem o que é o conjunto A aqui. O que é o conjunto A? Ele é chamado de conjunto
do domínio da função, certo? E o conjunto dos valores de B é chamado de imagem, certo? Que é o conjunto de chegada aqui. O meu conjunto de chegada aqui, a gente chama de imagem, né? Lembrando que o conjunto todinho a gente chama de compra domínio. E aqui os conjuntos de saída é o conjunto de chamado do domínio, né? Então, o domínio é o conjunto de saída, o conjunto de chegada é a imagem e o conjunto todinho é chamado de compra domínio, certo? Então, o meu conjunto A, o conjunto A é quem? Ele é chamado de domínio de F, certo? E o conjunto de valores, por exemplo, desse tipo f de x para um x que pertence ao meu A, né? Tal que meu f, opa, tá aqui, peraí, deixa eu apagar isso, que isso aqui está contido em B é chamado de imagem de f, tá joia? E aí nós temos a nossa notação, que é a notação mais usual possível, que é quem? Notação, a notação mais usual de todas, né, que a gente já viu, é que f de A em B. Assim a gente define uma função, certo? Aí outra definição, uma definição também bem de funções, que seria o que? A gente sabe que seja então uma função f de A em B, certo? Ela é uma função se vale algumas características. Quais seriam as características dela? Só um minutinho. Joia. Então, a primeira aqui, o primeiro item é o que? Se meu E está contido, eu tenho um conjunto E que está contido em A. Nós vamos chamar o seguinte, chamamos de f de E, ou seja, uma função que leva E em f de imagem de E por f. Joia. Outra. Se f de A for igual ao meu B, ou seja, B, ou seja, quando a imagem coincide com o contradomínio, certo? Eu vou até pôr aqui, ó, imagem de f igual a contradomínio de f. Podemos dizer, nós dizemos que a minha função, que é a função, ela é sobrejetora. Tá joia? Agora, se eu tenho
um conjunto E que está no conjunto B, né? Nós denotaremos o seguinte: eu tenho a minha inversa de f igual ao seguinte: tenho que um x que pertence a A, tal que meu f de x pertence ao Ezão, certo? E aí chamaremos, deixa eu só arrumar aqui, nós chamamos isso, este conjunto, esse conjunto de pré-imagem, tá bom? Nós vamos chamar de pré-imagem de E por F, tá joia? E o que que isso significa, na realidade? Significa o seguinte, que se eu pegar um valor, ninguém entrou não. Se eu pegar um valor aqui, ok, lá, então dado um y que pertence ao meu b, tá? Denotaremos, nós podemos denotar então que f a menos 1 de y é a mesma coisa que f a menos 1 no elemento y, certo? Essa é a ideia. A próxima, quarta. Aí F é de injetora. Muito importante esse conceito, tá? Ela é de injetora se para cada meu y que pertence a meu b, nós temos que, por exemplo, que a minha inversa f menos 1 de meu y, ela é igual a vazio, certo? Ou seja, o que quer dizer isso? Que o meu f a menos 1 de y é um conjunto unitário, tá? É um conjunto unitário, certo? Isso aqui é uma definição muito importante. Então vamos recapitular para vocês. Para vocês terem a ideia bem segura, bem firme do que é isso. O que é um conjunto, o que é uma função. Então a função é o que? Ela vai relacionar dois conjuntos diferentes, tá? Então vai relacionar dois conjuntos diferentes. Isso significa o quê? Que se eu dado um conjunto A e um conjunto B, eles vão estar ligados, ou seja, relacionados através de uma relação chamada função. E essa função, ela leva elementos de A em B, certo? E esses elementos de A em B são relacionados por F, que é uma função. E aí o conjunto de saída aqui é chamado de quê? É chamado de domínio. O conjunto que liga os elementos é chamado de imagem. Mas cuidado, por quê? Porque existem elementos no meu B que não estão sendo relacionados pela minha função. Então, tem elementos de B que não estão relacionados pela minha função em A. Então, porque o conjunto B é maior. E aí nós chamamos ele de contradomínio. Então nós temos o contradomínio, o domínio. E os elementos que chegam é chamado de imagem.
Vamos tentar mostrar com um exemplo bem útil, tá? Mas antes, eu vou colocar mais um aqui. Se F for injetora e sobrejetora, certo? Nós vamos diremos que F é bijetora, certo? Então, se ela é injetora e ela é sobrejetora, ela é bijetora, tá? Então, vamos fazer aqui uma coisa para fazer, para tentar esclarecer o máximo possível, que é o que? Então, desenho. Eu tenho aqui, ó, o meu conjunto A, aqui eu tenho o meu conjunto B, tá? Aí o que que é? No meu conjunto A, eu vou ter aqui, por exemplo, os elementos. Vou pôr aqui 1, 2, 3, 4. Aí cada elemento desse aqui, vou ligar esse aqui, vai no meu F de 1. Esse aqui vai no meu F de 2. Aqui meu elemento vai no F de 3. E aqui vai no meu F de 4. Aí o que aconteceu aqui? Eu sei que meu A, ele é o domínio. Eu sei que o meu B, ele é chamado de compra domínio. Mas olha só o que aconteceu. Eu tenho os elementos, os meus elementos aqui estão todos relacionados com aqui, certo? Estão todos relacionados. Isso quer dizer o que? Então, isso quer dizer que a minha imagem aqui, a imagem de F, é igual ao contradomínio de F. Isso significa, pelo item 2, pelo item 2 aqui, ó, que essa minha função, ela seria o que? Sobre G, vendo? Porque tem todos os elementos aqui, estão relacionados aqui, e a minha imagem é igual ao meu contradomínio. Ah, mas isso sempre vai acontecer? Não, isso nem sempre vai acontecer. Isso pode acontecer, certo? Então, um exemplo que não pode acontecer. Eu tenho aqui o A, tenho aqui o B, o C. Aí eu tenho aqui o meu B. Aí aqui vai o meu F de A vai... deixa eu pôr aqui. Pôr aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou e ligo através de uma função. Meu A vai no 1, meu C, vou pôr aqui, vai no 3, e meu B vai no 2. O que acontece aqui? Qual seria o domínio da minha função aqui? O domínio dessa minha função. O domínio da minha função, então o domínio da minha função é A, B, C. Qual seria a imagem da minha função aqui? A imagem da minha função é 1, 2, 3. Qual seria o meu contradomínio da função aqui? Seria 1, 2, 3, 4, 5. Então, não necessariamente a imagem é igual ao contradomínio. Então, tem essa diferença. Quando forem iguais, aí a nossa função ela é chamada de quê? Sobrejetora. Aí, outra forma de ver se ela é injetiva.
outra forma de ver se ela é injetiva. Aqui. Para ser injetiva, basta você fazer o seguinte. Eu pego dois elementos da minha imagem. Então eu vou pegar aqui um f de x1 igual a f de x2. E provar que x1 é igual a x2. Tá bom? Se eu conseguir provar isso, a minha função aqui ela é chamada de sobrejetora, certo? Bacana. Vamos pegar aqui um exemplo de uma função que é sobrejetora. Pega aqui f de x é igual a 3x mais 1, tá? Como é que eu vou fazer isso? Para provar se ela que ela é bijetora. Vou pegar dois elementos, quais que é? Quais dois elementos? x1, x2. Peguei. Vou aplicar na minha função. Então vai ser f de x1 é igual a 3x1 mais 1. F de x2 é igual a quem? 3x2 mais 1. E aí, eu vou igualar isso. Então vai ficar 3x1 mais 1 é igual a 3x2 mais 1. Isso, o que que acontece? Eu posso cancelar esse 1 com esse 1, esse 3 com esse 3. E aí eu vai implicar o quê? Que x1 é igual a x2. Então tá aqui, eu saí que a minha função f de x1 era igual a 2 e cheguei que ela é igual a x1, x2. Se eu provei que ela é injetiva dessa forma aqui, certo? Aí eu posso, e eu sei que ela é sobrejetora quando a imagem é igual ao contradomínio. O que que acontece? A minha função aqui será chamada de bijetora, tá? Então quando ela tem as duas coisas, ela é chamada de, as duas, ela é injetora e sobrejetora, ela é chamada de injetora, ou bijetora, perdão. Certo? Então, se ela é injetora e ela é sobrejetora, ela será o quê? Bijetora. Tá bom? Bacana. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Sem dúvida. Jaime, tudo bem, Jaime? Não? Certo, professor. Então tá. Então vamos lá. Vamos para a próxima página. Então. Certo. Quem inventou a teoria de conjuntos foi um cara chamado George Cantor, tá? Então, a primeiro exercício 1 é estudar a vida e obra de George Cantor, tá bom? Esse aqui é o primeiro exercício para vocês fazerem. Bacana. Então vamos lá. Se a gente tem então o que é a teoria do nosso conjunto, vamos fazer uma breve
revisão aqui, teoria de conjunto. Uma breve revisão de teoria de conjunto. Os conjuntos, eles são representados sempre pelas letras maiúsculas. Então aqui é letras maiúsculas. São conjuntos, certo? As letras minúsculas são os elementos do conjunto. Vou pôr, né? São os elementos, tá? Quando é uma relação de pertinência de A pertence a Azão, B pertence a Bzão, C pertence a Czão, e assim vai, essa é uma relação de pertinência de elemento entre conjunto, certo? Quando é conjunto para conjunto, nós falamos está contido ou contém, tá? Então, quando é A está contido em B, B está contido em A, por exemplo, certo? Isso é a relação entre conjunto e conjunto. Então, conjunto para conjunto, tá? E aqui é elemento para conjunto, certo? Então, conjunto, conjunto, elemento, conjunto. Então, e também temos o contém, que é só virar para cá. Esse símbolo aqui é contém. E esse aqui é está contido. E esse aqui é o pertence. Tá. Deixa eu escrever. Esse aqui é o pertence. E esse aqui está contido. Tá? Nesse contém. Daí, nós temos o seguinte. Nós temos que, na própria teoria do conjunto, que algumas operações é a união com B, a intersecção com B, é o que? São todos os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo, então seria dessa forma aqui. Então todos os elementos aqui dentro, tá? Aqui a intersecção com B é só os elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo, né? E A menos B são os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B, tá bom? Então seria o que? Seria assim. Dessa forma aqui, tá? Só os elementos que pertencem a A, sem os elementos que pertencem a B. Joia? E nós temos também o complementar de A em B. Então isso aqui seria A menos o B. Certo? Nós temos também esse e esse. Essas são as operações. Nós temos também no conjunto o seguinte. Temos o conjunto unitário, que é o que? Aquele conjunto só tem um único elemento, por exemplo esse. Ele é chamado de unitário, porque só tem um único elemento. E esse aqui também é um conjunto unitário. Nós temos um conjunto vazio, tá? O conjunto vazio. E nós temos também as partes de um conjunto. A parte de um conjunto, certo? São um conjunto, por exemplo, aqui eu pego o conjunto, pegar o conjunto A igual aqui, igual a B, C.
Qual seria os conjuntos das partes de A? Seria A, seria B, seria C, seria A e B, seria A e C, seria B e C, e seria A, B e C, mais o conjunto vazio. Aí no total seriam 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que a gente calcula as partes de A? Sempre dessa forma. Parte de A é dado por 2 elevado ao número de elementos. Se tem 3, então é 2 elevado a 3. Que seria 8 elementos, tá? Isso aí seria, então, uma breve revisão aí, bem simples, do que é a teoria aí dos conjuntos, tá? Ou seja, que vocês viram aí todo no seu ensino médio, ensino médio aí, primeiro bimestre, já viram agora esses 5 minutos, uma revisão, tá? Então, vamos para tentar definir o que é cardinalidade. Então, uma definição, primeiro eu vou tentar explicar o que é uma cardinalidade, é o que? Vou pegar dois conjuntos, então vou pegar aqui dois conjuntos, A e B, certo? E aí, o A e B, a gente vai dizer que ele tem a mesma cardinalidade, ou seja, que eles são equivalentes, ou que eles estão em correspondência 1 para 1, se existe uma função bijetora, que vai de A em B. Isso quer dizer o quê? Se eles têm a mesma cardinalidade, então vai ter que existir uma função que liga, que relaciona A com B, tá bom? Então, se existe uma função que relaciona A e B, e aí a gente vai ser o que? Essa tem uma correspondência 1 para 1, que a gente diz. Um elemento de A para um elemento de B, certo? Então, vamos pôr aqui. Mesma cardinalidade. A mesma cardinalidade aqui, dado dois conjuntos, ou posso dizer também, ou equivalentes, ou correspondência 1 para 1. Qualquer uma desses três métodos aí é a mesma coisa, tá? Aí se existe, então o que? Se existe o que? Uma função bijetora. O que é uma função bijetora? É aquela função que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá bom? Então, se ela tem a mesma cardinalidade, existe uma função f que relaciona A com B, né? E aí nós vamos colocar como notação essa relação o seguinte: A relaciona com B. E isso significa o quê? Isso indica que A e B são equivalentes. Tá bom? São equivalentes. Algumas vezes a gente vê também outras notações, tá? Por exemplo, que a cardinalidade significa isso aqui, ó. Vou pôr aqui. Isso significa cardinalidade de A é igual a cardinalidade de B. Isso significa mesma cardinalidade, tá bom? Também pode ser. Ou também pode ser assim, card
igual no livro do Euler, card de A é igual a card de B, tá? Tem dessa forma também, tá? Muito bem. Mas aí, essa relação aqui essa relação tem um nome para ela. Mas para ela ser uma relação, ela tem que satisfazer três propriedades. Então, para ser relação, ela tem que valer três propriedades. Três propriedades. Quais seriam? A primeira, reflexiva. O que seria reflexiva? É A relaciona com o próprio A. Ela tem que ser simétrica, tá? Que é o que? Se A relaciona com B, então o meu B tem que relacionar com A, tá? E também ela tem que ser transitiva. O que seria transitiva? É que se o meu A relaciona com B, e o meu B relaciona com C, então o meu A relaciona com C. E aí vamos dar um exercício. O exercício é provar isso, provar isso, provar isso. Outra coisa que é para um outro exercício aqui é exercício exercício 2. Esse aqui é o exercício 3. Provar que o vazio é vazio. Então, provar que o vazio, o conjunto vazio é realmente vazio, tá? Aí, consequentemente, se a relação ela vale para as três propriedades aí ela é chamada de relação de equivalência, tá bom? Se ela vale as três propriedades aí, essas três propriedades aqui, ela é chamada de relação de equivalência, certo? Então, o que é cardinalidade? Para ser cardinalidade, eu tenho que ter uma função bijetora que relaciona A com B. Não tem a mesma cardinalidade. Ou seja, ela é 1 para 1, um elemento de A para um elemento de B. E a cardinalidade é representada como? Por essa nova relação aqui. E essa relação ela tem que ser reflexiva, simétrica e transitiva. E aí, se ela for as três, ela é uma relação de equivalência. Joia? Alguma dúvida? E todos estão me ouvindo? Aqui tá. Sim, professor, eu tô te ouvindo Sim, bem. professor. Ah, então tá. Não, é porque eu tô com... Não, Tá é porque certinho. eu tô com medo de, né, de cair aí eu fico falando e às vezes, né, Não, tá às vezes certinho aqui, já professor. caiu. Ah, então tá. Então, mais alguém tem alguma dúvida?
de função, porque isso aqui é só conteúdo do ensino médio, né? É só revisar lá, né? Então tá bom então. Então eu vou usar a aula, tá? Porque